Vendi demais. E agora? Se liga que eu vou te dar algumas dicas de como a gente faz quando esse bom problema acontece. Depois da vinheta. Oi, tudo bem? Seja bem-vindo a este vídeo aqui no Marketingflix, o canal das agências, aqui no YouTube e no Facebook. Eu sou Rodrigo Maciel, acelerador de agência digital, e hoje nós vamos falar daquele bom problema. Vendi demais. E agora o que eu faço, cara? Sim, meus queridos, tem treta, porque às vezes acontece. E aqui, antes de mais nada, eu já quero deixar um recadinho bem importante. O pior de tudo é não ter venda. Por que eu digo pra ti que é um bom problema? Ah, Rodrigo, mas tu não tá dimensionando. Cara, joga limpo com o cliente, dá pra estender prazo, dá pra segurar pagamento, dá pra terceirizar com freela, dá pra fazer um monte de coisa. Ter venda não é pura e simplesmente ali um contrato fechado. Tem uma série de coisas aí por trás de ter uma venda, como por exemplo, a pessoa, alguém, o mercado em geral, acreditar na tua empresa, entender que o que tu está entregando é algo bacana, saber que o que tu vai entregar vai fazer a diferença para o negócio dela. Entende que não é só pura e simplesmente um contrato assinado? Vai muito mais, vai além disso. E por isso que é importante entender que isso não é um problema. Vender demais pode sim ser um problema depois, que é o que nós vamos abordar no tema desse vídeo aqui, o vídeo dessa semana. Antes de mais nada, é importante tu entender o seguinte: quando tu for começar uma campanha, Google, Social Ads, enfim, ou até mesmo se for começar uma campanha com influenciador digital, entenda os teus limites. Entenda quais são as complicações que tu pode ter, ou entender quais são os números que tu podes atingir. Fazer de tudo para que a gente cuide que esses números não sejam ultrapassados. Por exemplo, se você faz uma campanha com influenciador digital aí na tua região, ou faz uma campanha Google Ads, então tu precisa definir qual é o teu limite. Quantas redes sociais essa campanha pode te gerar que não vai comprometer aí os teus processos, os teus entregáveis? Qual é o volume máximo que essa campanha pode dar? Eu vou te dar um exemplo. Eu sempre trabalhei muito forte em parceria com outras agências aqui da minha região. O que acontecia? Muitas delas trabalhavam com um número X de projetos na agência deles. E eu, em contrapartida, nunca neguei projeto, nunca. Na minha história toda, não houve uma única vez em que um cliente me pediu um orçamento e eu neguei esse orçamento por conta, em detrimento da minha estrutura já estar comprometida com X projetos que eu já tinha dentro de casa. Eu sempre acreditei que esse era um desafio que eu tinha que resolver e eu não ia deixar dinheiro na mesa. Outros concorrentes meus trabalhavam de forma diferente, respeitavam aquele fluxo a fim de não inchar a máquina. Eu nunca vi isso como um problema. Eu sempre entendi que era dever meu como gestor de fazer com que estas entregas fossem sempre a contento, sempre rodando 100%. Não importava o que eu faria, eu tinha que realizar essas entregas. Ou eu terceirizava, ou eu contratava internamente, num contrato CLT ou de estágio. Esse tipo de decisão, ela é de cima para baixo e vai obrigatoriamente passar por uma decisão superior. Essa não é uma decisão de time, porque o time não tem essas atribuições. O teu gestor de área é que é o responsável por essa tomada de decisão de aceitar mais do que o escopo de time tem capacidade. Até porque isso tem que ficar muito claro. Ao aceitar, a gente vai precisar contratar ou um CLT ou um freela. Mas, Rodrigo, quem é em sã consciência que aceita passar os limites da estrutura do seu time? Se tu não parou para pensar, eu vou te dizer. O setor que eu mais cuidei em toda a minha trajetória foi o setor comercial. O que acontecia então? Como eu não estava na linha de frente, olha, eu estou falando isso desde 2009, 2010, tá? Eu já não estava protagonista na linha de frente da minha agência. Então, como eu tinha setor comercial, a minha preocupação era muito latente com os orçamentos. Tu pode achar isso um pouco confuso se tu trabalha sozinho e tu tens o controle total sobre os orçamentos que tu envia. Mas quando tu tem um time, e aí eu já tive times até de 4 vendedores trabalhando, mais eu junto, quando tu tem um time trabalhando junto, pode acontecer uma das coisas mais impactantes, que é o acavalamento, ou seja, orçamentos serem enviados e serem fechados concomitantemente. Então isso é muito perigoso para tua agência. E vou te dizer mais, isso pode acontecer até contigo, trabalhando sozinho.
também tu tá prospectando 1, 2, 5 clientes ao mesmo tempo. Tu não tens o controle da tomada de decisão dele. Ele vai decidir quando ele vai fechar contigo. E o que acontece se 3 desses 5 decidem fechar um na segunda, um na quarta, outro na sexta? Tu tem um acavalamento de orçamento fechado. E isso faz com que toda a tua engrenagem, que está preparada para projetos entrando paulatinamente, projetos entrando com bom espaçamento de tempo entre um e outro, a gente tem aí um volume muito grande de entrada de projetos. Se os outros 2 decidem fechar de uma hora para outra, vai negar esse projeto? Ou tu vai botar mais gente, ou tu vai terceirizar essa parte, esse processo, enfim. Então é importante ter em mente que ninguém vende demais ou sobrecarrega por negligência. Eu te dei um exemplo real, mas um exemplo longínquo aí, vai. Pode ser que muita gente não tenha 4 vendedores como eu tinha. Mas vamos falar um exemplo mais real ainda. Tu tem, em 6 meses, tu tem 10 orçamentos na rua. Pouquinho, mas vamos lá. E se desses 10, 5 decidem fechar naquela semana? Não é possível isso? Como a gente vai resolver isso quando a gente vende demais? Ainda sobre o acavalamento dos orçamentos, entenda uma coisa que é bem importante. Coloque em todos os teus orçamentos um prazo de validade. Isso vai te ajudar a explicar para o cliente que, olha, até aquele dia, até aquele momento, a tua estrutura estava preparada. Agora a gente vai precisar de X prazo a mais, pois hoje a tua demanda já está em níveis superiores. E aí, claro, a gente tem aí um viés muito grande. Eu falei agora há pouco para ti que eu contratava. Esse efeito sanfona é muito comum em prestação de serviço. Quando a gente vende demais, inchar a estrutura, ou seja, colocar mais pessoas para dentro, é quase que inevitável. Por isso, essa é uma decisão estratégica. E eu não estou dizendo para te fazer o que eu fazia. Talvez o que eu fazia não era certo ou deveria ter um cuidado a mais. Mas ainda assim, eu sou muito feliz pelos números financeiros que eu bati na minha trajetória, pois muitos deles foram em detrimento dessas decisões tomadas de não deixar dinheiro na mesa. Então eu preferia contratar do que negar projeto. Mas reitero, muitos gestores podem dizer que está errado e eu, de certa forma, até concordo. Eu acho que manter a saúde financeira da estrutura é importante, mas ainda assim eu boto aí um temperinho nesse debate. Entenda quais são as tuas políticas, como tu te sente confortável em trabalhar e parte para cima dessa postura ou dessa atuação aí no teu mercado. Uma dica bem importante nesse processo de vender o demais é fazer boas parcerias. E aqui, quando eu digo boas parcerias, era como eu trabalhava com outras agências. Lembra que eu te falei que outras agências repassavam projetos para nós, pois elas não queriam inchar a estrutura delas? Eu era esse cara que absorvia esses projetos. Mas, aí na tua região, pode ser que tu encontre uma agência que possa ser tua parceira. Abrir essa porta de oportunidade de parceria com outras agências é a chave, com certeza, para uma boa política de boa vizinhança e, por que não, boas parcerias comerciais. Por isso, a minha grande dica é: encontre um bom parceiro para os momentos de emergência. Por fim, eu não posso deixar de te dizer aqui a dica que para mim é a mais importante de todas e dela eu me aproveitei algumas vezes na minha jornada. Não deixa a bomba explodir. Não deixa o negócio acontecer assim em cima do laço e avisar o teu cliente quando a coisa tá para acontecer. Te antecipe aos fatos e faz com que o cliente entenda que, às vezes, problemas acontecem. O importante de tudo é alinhar as expectativas. Quando o cliente fecha contigo, ele tem claro na cabeça dele quais são os dias em que as entregas irão ocorrer. E para isso, cabe a nós jogar limpo, jogar aberto, ser o máximo de transparente possível para manter essa relação extremamente saudável. Eu levei pelo menos aí 10 anos para conseguir entender a importância que tinha eu me antecipar aos problemas e jogar muito limpo com os meus clientes. Tu não precisa levar esse tempo todo, porque a partir desse vídeo tu já tem isso claro na tua cabeça. Sentiu que vai dar problema, tenha uma proatividade 15 dias antes ou até uma semana antes, não importa. O importante é fazer o teu cliente entender que os problemas acontecem e que você está ali ciente e fazendo o possível para resolvê-los o mais rápido possível. E aí, claro, um bom documento de lições aprendidas vai com certeza te ajudar a evitar que os teus próximos passos sejam equivocados ou que de alguma maneira tu possa cometê-los novamente. Se tu curtiu esse vídeo, deixa aquele like maroto, te inscreve no canal, te inscreve aqui, curte aqui a nossa fanpage no Facebook, manda um beijo para mim aqui nos comentários, um abraço para minha mãe, para meu pai, para você. Obrigada, Rô.
e a gente se vê no próximo vídeo aqui no Marketflix.